País e o mundo, cordiais saudações, bem-vindos a mais uma edição do programa 3600 segundos, o programa da televisão de Moçambique que tem como objetivo central a divulgação de trabalhos académicos produzidos ao nível das instituições de ensino superior aqui no nosso país. Como já sabe, ao longo das edições do nosso programa, sempre trazemos temas relevantes e pertinentes e nesta edição não será diferente. Temos como proposta para debate equivalência farmacêutica de comprimidos de paracetamol 500 miligramas comercializados na rede pública, privada e informal da cidade de Maputo. Um trabalho para obtenção de grau de licenciatura em farmácia e controle de qualidade de medicamentos pelo Instituto Superior de Ciências e Tecnologias de Moçambique, pertencente à investigadora Afsa Shanawaze. Feito isso, apresentado o nosso tema, vamos agora conhecer o meu painel principal, que, como já sabe, é constituído atualmente pelo Dr. Rodrigues Fazenda, que nos ajuda a ter melhores ilações. Dr. Fazenda, saudações, mais um programa, bem-vindo. Mais um programa, hoje vamos falar do paracetamol, que é um medicamento descoberto em 1877 na Alemanha e que é muito usado para atenuar dores, febres e outras mazelas, geralmente combinado com outro tipo de medicamentos. Muito obrigado. Obrigada, Dr. Fazenda. Ao lado do Dr. Fazenda temos uma figura feminina e desta feita a proprietária do trabalho que estamos aqui hoje a promover o debate, Afsa Shanawaze. Bem-vinda, sim, que é ao nosso programa. Muito obrigada pelo convite. Saudações. Saudações. Ao lado da doutora Afsa Shanawaze temos mais um convidado e desta feita, Paulo Cumbana. Bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, saudações a todos e muito obrigado. Estamos aqui para discutir este trabalho, vamos ver. Pois bem, com certeza vamos discutir muito, porque há muito por se aprender com um tema bastante interessante como este. Doutor Fazenda, como já sabe, nós contamos sempre com as contextualizações habituais sobre o tema que nos propusemos a debater. Recordar que hoje vamos falar sobre equivalência farmacêutica de comprimidos de paracetamol 500 miligramas comercializados na rede pública, privada e informal na cidade de Maputo. As habituais contextualizações, doutor Fazenda. Sim, o trabalho que é nos trazido hoje interessou a investigadora porque, como nós sabemos, temos a venda de muitos fármacos a nível dos mercados informais pela rua, como a gente diz. Também é vendido naquilo que são instituições de fórum privado, que são as farmácias privadas e as farmácias da rede pública pertencentes ao Ministério de Saúde. Este fármaco significa que ele, ao ser vendido em diferentes condições, há várias situações que podem ocorrer. E é isto que é trazido hoje ao debate, porque a nossa inquietação lá em casa, sempre quando ouvimos o Ministério de Saúde, diz que não compre medicamento na rua, porque este medicamento pode ter alguns problemas, compre sempre nas farmácias oficiais. Então, hoje, há um dado interessante que é trazido pela nossa investigadora que nós vamos discutir ao longo do programa. Muito obrigado. Certo, após as contextualizações do Dr. Rodrigues Fazenda, vamos acompanhar o apontamento de reportagem de alguns farmacêuticos sobre a compra de medicamentos nas suas farmácias. Acompanhe. As colheitas das amostras do presente trabalho foram adquiridas respeitando as origens das redes pública, privada e informal, sendo que também os métodos seguiram as normas descritas na farmacopeia portuguesa. O 3600 segundos foi à rua em busca de alguns esclarecimentos para dissipar, como por exemplo, o que será farmacopeia portuguesa? A farmacopeia portuguesa 8 é um manual que contém lá instruções de como proceder para a preparação, assim como para a realização de alguns testes em medicamentos. Qual é a importância de termos os testes de qualidade nos fármacos? A importância do teste, na sua generalidade, é mesmo garantir que as concentrações que são descritas nos folhetos informativos ou no próprio medicamento sejam realmente aquelas que estão contidas naquele medicamento, de modo a garantir que os tratamentos feitos tenham aquilo que é a terapia e que se atinja os objetivos que se pretende. Vocês cá
tem esta informação de que os comprimidos ou o medicamento que vocês recebem não é contrafeito? A informação que nós temos é de que todo medicamento que circula no país passa previamente por um teste de controle de qualidade. E é sabido também por nós que o próprio Ministério da Saúde tem departamentos específicos para supervisão ou inspeção desses medicamentos que são importados pelas fornecedoras das farmácias para comprovar ou certificar de que estes medicamentos estão realmente certificados para circulação ou não. Então, nós partimos do princípio de que o medicamento, quando chega à farmácia, já passou por todo este processo. Qual é o conselho que deixa às pessoas que adquirem um paracetamol no mercado informal? Que parem de comprar lá fora e optem mais nas farmácias ou nos hospitais. Os medicamentos lá fora ocorrem certas reações, né, com o meio ambiente, né? Então, é aconselhável mesmo que o paracetamol seja adquirido numa farmácia privada. Sim, porque lá temos o AC e a temperatura é moderada. Optarem por essa opção, porque o paracetamol que está na rua não está no devido lugar. Para aconselhar o paciente para não adquirir o medicamento fora, sempre tem que aproximar, quando estiver com algum problema, tem que aproximar num centro de saúde. Elucidar que é muito perigoso comprar o paracetamol fora das farmácias, porque toda esta bagagem que nós temos aqui para transmitir ao cidadão, eles lá, em primeiro lugar, não têm essa informação. Comprar paracetamol à reveria na rua, os fins são mais lucrativos do que para beneficiar o próprio paciente. Partindo da própria conservação deste medicamento, e este medicamento, voltando para o assunto da certificação do medicamento para circulação no país, nada garante que aquele medicamento que está na rua passou por este processo de certificação. Nada garante que aquele medicamento tenha a qualidade desejada do paracetamol. Nada garante que aquele paracetamol está sendo conservado conforme exigem as normas de conservação dos medicamentos. Se formos a ver, os comprimidos de paracetamol na rua, é possível que a gente encontre saquetas. O paracetamol geralmente é branco. E existem muitos outros medicamentos com a mesma forma do paracetamol e a mesma cor. E não tem nada que vai nos mostrar que este é ou não é realmente o paracetamol. E desta forma, as pessoas, além de estarem a condicionar uma possível criação ou desenvolvimento de uma patologia, vão estar a intoxicar-se e a criar vários outros efeitos não benéficos para o organismo. Pois bem, acompanhado o apontamento de reportagem que alguns farmacêuticos explicaram quais são os efeitos colaterais que podem advir do consumo sem prescrição médica do paracetamol, vamos iniciar o nosso debate com o nosso painel principal. Doutora Afsa, ao longo da sua pesquisa levantou aqui alguns aspectos muito importantes que têm que se ter em conta ao comprar um medicamento. Gostava que partilhasse conosco e na cena também podia explicar sobre os objetivos da sua pesquisa e o que o motivou a fazer. Muito obrigada pela questão. Bem, ao comprar um medicamento, nós devemos ter em conta a embalagem do produto, se não está danificado, certo? Mas muitas vezes a falsificação dos produtos farmacêuticos é de tal forma incrível que a olho nu é impossível nós conseguirmos perceber se este medicamento é falsificado ou está em condições de ser administrado. Por esta razão é que deve-se fazer análise de qualidade do medicamento, que foi o objetivo do trabalho.
E o que é que verificou quando esteve a fazer o seu trabalho de pesquisa? Para a realização da investigação, eu usei 7 amostras diferentes, a amostra de referência e 6 amostras genéricas, ok? E para tal, comprei os medicamentos de 3 diferentes redes, como o próprio tema já diz, a rede pública, a rede privada e a rede informal, que é de grande preocupação para todos nós, pois eles vendem a exposição do sol, o que pode danificar a qualidade dos medicamentos. E o porquê da escolha do paracetamol e não de um outro comprimido? Obrigada pela questão. O paracetamol é o fármaco mais administrado mundialmente. Mesmo a nível nacional e em todo o mundo, o paracetamol é o fármaco mais administrado, mesmo na pediatria, geriatria. Então, é de suma importância avaliar se realmente o paracetamol que temos cá na cidade de Maputo tem a devida qualidade ou não. Mas deve-se fazer mais estudos com os outros fármacos também. Esta é uma pequena porção da investigação que deve-se ampliar. Muito bem. Dr. Paulo Cumbana, a AFSA esteve aqui a falar das questões que a motivaram a fazer o trabalho de pesquisa, que hoje é o nosso alvo de debate. Tem alguma questão que queira fazer ou uma contribuição, uma vez que são eventos solenes e únicos, que temos aqui alguém que nos possa explicar com detalhe as motivações e o que o motivou a fazer um determinado trabalho? Sim, mais uma vez, saudações. Em relação a este tema de extrema importância, tendo em conta o que já foi dito aqui, a verdade é que não é novidade para ninguém que paracetamol é um dos medicamentos ou dos fármacos mais utilizados e mais procurados quando estamos com dor de cabeça, quando estamos com febre, etc, etc. E sendo um medicamento muito bem tolerado, acaba criando aquela sensação de que é isento de toxicidade e é comercializado em diferentes pontos do país e em redes diferentes, desde a rede pública, a privada e assim como a rede informal, apesar de não ser uma rede que seja considerado como sendo uma rede que deve dispensar medicamentos, mas contudo isto acontece. Agora, a nossa preocupação é aferir realmente se há desvios de parâmetros de qualidade daquele medicamento, porque o fato do medicamento estar a ser comercializado, por exemplo, no mercado informal, e lá não há condições para um bom armazenamento, assim como as pessoas que estão a dispensar são pessoas que não têm competência para poderem fazer este trabalho. Portanto, a análise de qualidade deste medicamento dá-nos uma ideia, pelo menos, do que é que o povo está a administrar e quais são as condições que este medicamento apresenta. Isto é uma grande motivação, porque isto vai ter um impacto naquilo que é melhoramento de qualidade de vida, mesmo dos utilizadores de paracetamol ou de medicamentos em geral. Obrigada, Dr. Cumbana. Dr. Fazenda, tem alguma questão que queira deixar ficar para a AFSA? Sim, antes de ir para a questão, talvez dizer que o paracetamol é um dos medicamentos que não faz mal ao esôfago, ao intestino grosso delgado, ao estômago, por isso que ele pode ser administrado a qualquer pessoa. Até mesmo a mulheres grávidas. Sim, a mulheres grávidas, a crianças, nós podemos administrar o paracetamol. O que é necessário é manter o seu princípio ativo. E ele é completamente desaconselhado também para pessoas que estão aí a misturar com álcool, como foi dito durante a reportagem, porque pode ser depois fatal para as pessoas que estão a consumir álcool. Há muitos que depois de tomar o álcool, no dia seguinte acordou, está com dor de cabeça, de repente ele pega o paracetamol, diz que vai tomar paracetamol. Aí praticamente não tem nenhum efeito sobre as dores de cabeça que existem naquele preciso momento. A outra, segundo aquilo que eu trabalho que a AFSA apresenta, ela pegou o comprimido e meteu o paracetamol a dissolver durante um período de 30 minutos, acho que foi mais ou menos isso. E que foi fazendo leituras das diferentes amostras no minuto 5, 10, 15, 20 e 30. E depois voltou a ler no minuto 45 e minuto 60. A minha pergunta é,
Por que foi preciso primeiro diferenciar as leituras dos resultados que estava a ter a partir das amostras de 5 em 5 minutos e num momento de repente salta, passa a ler de 15 em 15 minutos? O que terá acontecido e o que certamente os resultados estavam a lhe reportar? Bem, muito obrigada pela questão. O ensaio que o doutor acaba de mencionar é o ensaio do perfil da dissolução. Ao longo da investigação foram realizados vários ensaios, que é o ensaio de uniformidade de massa, teste de doseamento, teste de desintegração, ensaio de dissolução. Agora, o perfil da dissolução é feito da mesma maneira que o ensaio de dissolução, onde apenas levantas as alíquotas no ponto de 30 minutos. Agora, por que é que se faz o perfil de solução, que é levantamento das amostras em vários pontos, para conseguir confirmar o desenvolvimento da dissolução do fármaco. E o tempo aqui mencionado, que é de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 45 e 60 minutos, não são tempos que eu criei, mas sim que está estipulado nas farmacopeias. Certo. Para além deste perfil, usou também o da dosagem. Em que consistia e qual era o objetivo? O teste de doseamento é exatamente para essa função. Nós temos no rótulo que vem que o paracetamol tem princípio ativo 500 mg. Mas o que é que vai nos garantir que o paracetamol tem exatamente 500 mg? Pode ter menos. Se tiver menos, teremos uma falha terapêutica. E se tiver mais, poderá ser tóxico. Então, nós devemos avaliar o teste de doseamento, devemos testar se realmente tem o princípio ativo do jeito que diz o rótulo, ou então se é aceitável conforme a farmacopia portuguesa. Obrigada. Para além do nosso painel principal, contamos com um representante aqui na nossa plateia. Gostava de saber se tem alguma questão que queira fazer para o nosso painel principal. Pode fazê-lo agora. Saudações, seu nome? Saudações. Meu nome é Edvino Carlos, sou estudante do IFIC, então venho representar o Instituto Superior de Formação, Investigação e Ciência. Dizer que esse tema está a ser muito interessante para mim e para a sociedade em geral. Talvez acrescentar um pouco nas minhas contribuições, assim conforme passou a reportagem, e também acrescentar no ponto que tocava o Dr. Fazenda. Alguns tomam paracetamol devido à dor de cabeça referente à injeção de bebidas alcoólicas, mas tem outra questão, que as pessoas tomam paracetamol porque não bebem água como recomenda-se. Daí as pessoas começam a ter fortes dores de cabeça, e eu estou a falar com conhecimento de causa. O que ocorre é que começam a tomar paracetamol para fugir daquela dor de cabeça. Aqui, se calhar, vão me ajudar melhor. Eu acho que não é esta a linhagem do paracetamol, mas a sociedade tem que ser, por um lado, educada como deve tomar o paracetamol. E se deve tomar de certas formas, não abster-se, por exemplo, de beber água, né, com aquelas medidas que são indicadas durante o dia, para depois refugiar-se ao paracetamol. Se não for alongar, também percebe-se aqui no mercado informal, muitos têm vendido estes e outros medicamentos lá. Estava aí a investigadora a dar a sua opinião, a falar acerca disso. Levantou-me uma curiosidade. Não é este o momento de uma chamada de atenção às entidades responsáveis, senão ao Ministério da Saúde, porque é preciso perceber aqui como é que eu estou a lidar com um medicamento que é para curar uma vida, que em direito chamamos de direito fundamental, mas esta mesmo é comercializada num sítio ou exposto por poeiras, sol, como aqui foi dito. Então eu estaria a trazer aqui um medicamento que é para direito fundamental, que é a vida, mas automaticamente esse mesmo medicamento está contaminado. Então não sei se o Estado no seu todo, o governo ou a entidade responsável está a querer aqui salvaguardar a vida, ou então o contrário, porque se é um medicamento para curar doenças, logicamente que já nem deveria existir mercado informal. Se eu não posso me referenciar assim, alguma coisa está a falhar. Gostava de ter uma explicação, assim como todos nós lá em casa. Obrigado. Obrigada a nós. Sim, esteja à vontade. Muito obrigada pela questão. Gostaria de clarificar que o mercado informal é ilegal.
é um crime. E mesmo a televisão Moçambique, a TVM, já apurou vários dados e sempre que há casos assim, quando encontrados, é informado a polícia. Porque é um crime. Né? As entidades estão sempre lá, estão sempre a tentar, mas não é possível parar um crime daqui para aqui. É necessário várias medidas a tomar, porque eles escondem os medicamentos no mercado informal, tanto que quando eu fui, eles não venderam para mim. Eu tive que mandar alguém com outras características, como se fosse alguém do mercado informal mesmo, para conseguir trazer os medicamentos. Muito obrigada. Não sei se está claro. Está Ou feliz? seja, é uma linha que se Está parece claro. com de contrabandeamento, as pessoas ficam escondidas em lugares Exatamente, específicos. Sim. exatamente. É um dano que nós queremos parar, mas é um crime. O criminoso sempre vai ter ideias para esconder o seu crime. Doutor Paulo, que impactos pode ter para a saúde o consumo desses produtos, como é que estiveram a fazer menção desses medicamentos que são contrafeitos e vendidos no mercado informal para a nossa saúde, uma vez que o nosso organismo é sensível e se haver alguma agressão pode surgir umas outras doenças. Que conselho e que esses comprimidos podem causar para a nossa saúde? Sim. A verdade é que o consumo de medicamentos contrafeitos é um problema sério e pode criar danos até à saúde dos utilizadores. Exato. Em relação ao paracetamol, apesar de ser bastante tolerado, existem aquilo que são as doses máximas que o organismo tolera por dia. Por exemplo, para crianças, como é que podia ser? Por exemplo, para crianças, ou melhor, em geral, para um indivíduo normal, com peso normal, não pode exceder uma quantidade de 8 comprimidos por dia. Okay. Isto não pode, porque isto começa já a danificar o fígado, criando necrose. E uma vez o fígado comprometido, praticamente todo o sistema fica comprometido por quase que tudo que é administrado, incluindo até os alimentos, são metabolizados pelo fígado para que haja excreção. Agora, comprometendo o fígado, estamos a comprometer também todo o sistema. Este indivíduo pode ter outros problemas. Então, é este e muitos outros problemas. Agora, um medicamento que não se sabe qual é a origem, pode ter sido feito em condições totalmente diferentes daquelas recomendadas pela OMS e pode conter outras substâncias que podem gerar outros problemas de saúde. Então, é um problema sério que precisa de ser realmente visto e revisto e tem que se parar. Por aí. E gostava, só se me der um tempo, há uma questão que o doutor Fazenda fez em relação a exatamente porque é que a investigação foi feita em tempos diferentes para a análise do perfil de solução. Tratando-se de um comprimido, porque um comprimido, as chamadas formas farmacêuticas sólidas, ao ser administrado, quando chega no organismo, há um tempo que ele deve se desagregar primeiro. E leva tempo, tem que saber se aferir quanto tempo deve levar para ele se desagregar, para poder libertar as substâncias ativas. E essa substância ativa que é libertada dentro do organismo, ela precisa de um tempo também para que seja dissolvida e seja absorvida, para que ela se dirija para o local onde foi enviado para resolver este problema. Ora, este teste, na verdade, tem como objetivo aferir isto, porque tratando-se, por exemplo, de paracetamol, que é um analgésico, e é preciso resolver um problema imediato, de uma dor que está a passar por alguém. Então, quando se analisa por perfil de solução, é para ver quanto tempo este medicamento há de levar para ele ser disponibilizado, para que ele possa ser veiculado e resolve os problemas da dor de cabeça. Mas há casos, por exemplo, para administrar a crianças em que as mães repartem o comprimido e depois colocam numa colherinha e acrescentam água. É correto tomar o medicamento nesses moldes? Não há nenhum problema fazer isso, desde que seja respeitada aquilo que é a dose que tem que ser dada à criança. Porque os comprimidos também depende do tipo de comprimidos. Os comprimidos estão marcados, existem comprimidos com gravações. Existem comprimidos que aparecem até a parte de onde tem que se partir. Aparece uma espécie de uma cruz ou aparece apenas uma divisão. Desde que aquele comprimido foi feito assim exatamente para contar com este tipo de situações. Em que pode ser quebrado, pode ser desagregado fora e ser administrado à criança. Isto não é problema.
exatamente está-se a fazer o trabalho que devia ser o organismo a fazer, que é, porque ao ser administrado, aquele comprimido foi preparado de tal forma que, ao chegar dentro do organismo, ele vai se autodesagregar e vai depois se dissolver e vai ser absorvido. Agora, é para facilitar a administração. Aquilo eu diria que é uma forma de resolver as questões financeiras, porque os xaropes podem ser mais caros do que um comprimido. Agora, o correto para as crianças é tomarem suspensões ou xarope, ou seja, formas farmacêuticas líquidas. Agora, a mãe, ao fazer isto, é para minorar a situação. Mas isto não está errado, isto é recomendado fazer-se. Exatamente. Antes mesmo de acompanharmos o apontamento de reportagem, Dr. Fazenda, tem alguma questão que queira fazer ou uma contribuição em torno mesmo do tema que estamos aqui a debater hoje? Sim, eu queria falar ainda acerca dos medicamentos aqui, quando estávamos a falar de alguns que são contrafeitos. Uma coisa são medicamentos contrafeitos, depois tem outros que fazem o tal tráfego de medicamentos, significa circulam de um país para outro. Há pessoas que introduzem o medicamento e este medicamento passa para a venda. Só que aqui no meio, por se saber que há este processo de inspeção organizado, neste caso pelo Ministério de Saúde, e a aceitação de determinadas instituições que têm de ser certificadas pelo Ministério de Saúde para fazer essa revenda de medicamentos às farmácias, o que ocorre porque este medicamento ou entrou de forma ilícita, nunca acaba entrando na rede normal, por isso que ele é vendido no mercado informal. Tirando o caso de provavelmente haver ou alguns que podem estar a fazer a contrafação do próprio medicamento. Agora, talvez o que é preciso tomar em conta aqui é o que vou acabar por ouvir pelos meus colegas aqui, é que o que eu posso ver como cidadão dentro da própria embalagem que possa me dizer que aquele medicamento não é contrafeito e eu posso fazer o uso. Porque a primeira recomendação já houve que devo comprar na farmácia. Agora, imagine que também essa farmácia esteja a receber algum medicamento que é contrafeito. Vende. O que me faz com que eu possa acreditar que aquele é efetivamente o medicamento que eu devo tomar? Certo, doutor Fazenda. Os nossos painelistas vão responder assim que acompanharmos ao segundo apontamento de reportagem e desta feita para mostrar como é que é feito o processo de teste de qualidade do paracetamol no laboratório. Acompanhe. É do domínio público que a qualidade dos produtos farmacêuticos constitui uma preocupação global, pois medicamentos abaixo de padrão e falsificados ou contrafeitos são cada vez mais detectados em todo o mundo. A doutora Afza realizou alguns testes de qualidade onde explica os procedimentos inerentes aos mesmos para determinar a equivalência farmacêutica dos comprimidos de paracetamol 500 mg que estão disponíveis para o uso da população na rede pública, privada e informal da cidade de Maputo. Para tal, nós usamos como demonstração os comprimidos de paracetamol, ok? E fizemos uma pesagem de 20 comprimidos para cada amostra. Nós tivemos 8 amostras diferentes, ok? Para o setor público, setor privado e setor informal. Ok? Após a pesagem, fizemos o teste de doseamento, ok? Que seria, tinham vários passos, todos eles demonstrados na farmacopia portuguesa 8, que seria a pulverização e depois a junção com hidróxido de sódio, ácido clorídrico e depois a leitura no nosso espectrofotômetro. Este teste o que é que vai nos mostrar? Se realmente o comprimido de paracetamol tem 500 mg, como diz o rótulo. Ok? Então, para tal, nós usamos a farmacopia portuguesa 8, como eu disse, que usamos como a nossa Bíblia, onde diz que devemos usar o comprimento de onda de 258 nanômetros. Ok? Colocamos aqui e depois vamos ler o resultado que tivermos, vamos anotar e vamos fazer o cálculo que a equação nos mostra. Após o ensaio, o teste de doseamento, que é para termos a certeza do nosso teor de paracetamol contido, o teor do princípio ativo, nós vamos fazer um ensaio de friabilidade. Este ensaio é um ensaio útil para averiguar a qualidade dos medicamentos, a qualidade dos comprimidos, ok? Após isto,
nós fazemos aqui o ensaio de dissolução, perfil de dissolução, onde nós temos 6 copos diferentes. Este ensaio vai fazer uma espécie de cópia, ok, do nosso organismo. Nós colocamos a 37 graus, que é a temperatura do nosso organismo, e colocamos para rodar a 50 rotações por minuto, tá bem? E vamos tirar as alíquotas a 5 minutos, 10 minutos, a vários tempos, para poder definir, para poder ler a diferentes tempos quanto é que dissolveu-se do nosso princípio ativo, ok? O ensaio de dissolução é um teste analítico, que dá-nos com mais exatidão como é que é o nosso comprimido, como é que será a biodisponibilidade do comprimido no nosso organismo. Após tirar as alíquotas, nós lemos no espectrofotômetro. Isto para nos indicar qual é a percentagem de paracetamol, qual é a percentagem do fármaco que foi liberada a dado tempo. Isto vai nos indicar se este comprimido esta amostra é realmente aceitável consoante a farmacopia portuguesa ou não. O ensaio de desagregação é um teste assim físico, né, que só demonstra se o nosso comprimido vai desagregar ou não. Para o teste de doseamento, o intervalo varia de 95% a 105% do paracetamol. Para o ensaio de dissolução, aos 30 minutos, pelo menos 80% tem que estar dissolvido. E para o ensaio de friabilidade, não pode ser um número maior que 1%. Então, está concluído o processo de avaliação de qualidade? Sim, está. Mas é assim, isto é um processo que não para por aqui. Sim. É necessário, nós sabemos que da nossa realidade, que existe falsificação por todo o mundo no mercado farmacêutico. É necessário sempre fazerem-se os testes de qualidade, né, para podermos averiguar se realmente os medicamentos que nós estamos a oferecer à nossa população têm a devida qualidade ou não têm. Uma reportagem bastante elucidativa sobre como é que é feito o processo de testagem da qualidade dos paracetamóis vendidos a nível da nossa cidade. Mas antes de acompanharmos o apontamento da reportagem, havia ficado aqui uma questão que o Dr. Fazenda deixou ficar para o painel principal, que tinha que ver como é que eu, como cidadão, ao comprar um determinado medicamento, o que é que a embalagem me vai dizer, o rótulo vai me dizer se o medicamento é bom, é contrafeito, não é prejudicial. Como é que eu posso ver? Muito obrigada. Então, esta questão é um pouco batalhadora. Por quê? Porque a razão de eu ter feito este trabalho foi mesmo porque a contrafação é um programa muito inteligente. Eles fazem de tudo para que o medicamento pareça original e não falso. Mas pronto, há como, às vezes, eles também falham. Então, há como ver se os comprimidos estão pulverizados, estão com rachaduras, né? E às vezes as embalagens não têm o nome escrito como deve ser, eles falham na ortografia muitas vezes, mas a contrafação, na maior parte, é difícil realizar a olho nu, porque eles são muito inteligentes. Eles fazem de tudo para conseguir vender o produto como se fosse original. Ao longo do apontamento que acabamos de acompanhar, falou sobre teste analítico, em que consiste, como é que é feito e qual é a vantagem que o mesmo teste pode dar para aferir assim, que é o grau de qualidade dos medicamentos. Exatamente. Nós fizemos aí vários testes, certo? Então, o teste in vitro não é um teste físico. O teste in vitro é mesmo para estabelecer uma cópia daquilo que acontece no nosso organismo. Nós usamos a solução tampão e isto por quê? Para conseguir indicar a biodisponibilidade do fármaco. Será que vai dissolver devidamente no nosso organismo como se espera? É por aí. Certo, bastante interessante. Mas agora deixo o debate em aberto, tanto para o painel principal poderem fazer contribuições ou algumas questões à doutora Afsa, assim também como a minha plateia, que hoje temos um representante só, que vai nos ajudar também a percorrer melhor esse tema. Doutor Fazenda, já tem alguma carta na mão? Doutor Paulo, ou posso eu já começar a lançar algumas questões? Eu só queria voltar à questão das falsificações e como controlar isso e como saber se o medicamento é ou não falso. A verdade é que é difícil a olho nu detectar
se um medicamento é ou não falso. Mas, contudo, o Ministério da Saúde controla o medicamento. E até tem uma entidade reguladora. Tem uma entidade reguladora. E o medicamento, para entrar aqui no nosso país e circular, ser comercializado, carece sempre de um registro. E cada medicamento está registrado. E as farmácias não adquirem os medicamentos assim de forma livre. São obrigados a adquirir os medicamentos em importadores que também foram devidamente legalizados. Não há que sair e ir adquirir medicamentos, por exemplo, fora do país. A compra nunca é aleatória. Nunca é aleatória. Exato. Esta compra é acompanhada desde o fornecedor. O fornecedor está acreditado para fazer esse trabalho, está registrado. E os seus medicamentos todos foram registrados e foram estudados em termos de qualidade. Eles já apresentaram toda a documentação que comprova a origem e a qualidade daquele medicamento. E este medicamento sai do distribuidor, vai à farmácia. E da farmácia que já vai ao consumidor. Agora, se na farmácia aparecer um medicamento que não tenha sido registrado aqui em Moçambique, agora a inspeção é que tem que atuar. Há de penalizar, há de multar a farmácia, há de criar condições de investigar qual é a origem daquele medicamento. Certo, obrigada. Doutor Fazenda, acho que uma questão que podíamos fazer é sobre os padrões, não? Sim, podemos chegar aos padrões, mas que há uma inquietação que eu ouço sempre, principalmente dos ministros de saúde, que falam de medicamento que sai da rede pública. E esse medicamento depois acaba sendo administrado. Quando nós estamos a falar aqui do mercado informal, um deles é desta forma. E há uns que até, tirando que é da rede pública, não... o lado informal que tem é supostamente uma clínica privada em casa que é ilegal. Exato. Mas que as pessoas daquele bairro, daquela comunidade sabem que o enfermeiro X ou o médico Y por vezes é só servente, faz tratamento na sua própria casa. Não se pode até adiantar aqueles casos de, por exemplo, encontrar, eu digo, por exemplo, de mim não foi no caso de medicamento, mas era um momento que eu tinha um tratamento de fisioterapia que alguém diz o seguinte, o médico diz, eu tenho uma máquina em casa, o que tu estás a pagar provavelmente, porque eu disse que já não suportava aqueles valores. Eu disse, não, eu tenho a mesma máquina em casa, se tu quiseres podes vir à minha casa, e eu ia lá. O tratamento, por exemplo. Agora, pode acontecer que alguns estejam até a administrar fármacos. Sim. E na sua própria casa, porque todo mundo sabe que aquele é médico. Aliás, se nós estamos num bairro, de repente sabemos que aquele é médico, há uma doença na minha casa, são 23 horas, vou para onde? Primeiro corro para o vizinho médico e digo que tenho esta ou aquela doença. E ele acaba administrando um medicamento que eu acho que não saiu por via legal lá do hospital. Então, são essas outras nuances que nós estávamos a dizer. Um fármaco pode ter passado mesmo da rede normal, tendo sido controlado, só que provavelmente não está em condições de armazenamento muito bem aconselháveis. E há outro, como dissemos, que ou é contrafeito, que é o segundo cenário, e o terceiro é aquele que a gente diz, se ele, para além de ser contrafeito, o outro pode ter comprado até num fornecedor legal fora do país, que ele traga ou depois ou faça a revenda na sua casa ou no outro cenário. Mas antes de falar, doutor Fazenda, dos padrões que a AFSA encontrou quando esteve a fazer o processo de testagem no laboratório, vamos chamar o Minuto do Investigador. Quem vai falar é o doutor Hermínio Muyambo. Vai falar de quê? Em que área? Sim, o doutor Hermínio Muyambo é químico. Ele foi formado em Pretória e ele faz investigação na área de materiais. Certo, acompanhe. Chamo-me Hermínio Muyambo, sou docente e investigador na Universidade Eduardo Mondlane. Sou formado em Química pela Universidade Eduardo Mondlane e doutorado em Ciência de Materiais pela Universidade de Pretória, na África do Sul. Qual a motivação para estar na área de investigação? Primeiro, devido ao fato de estar na área acadêmica, como docente, em princípio, nós devemos fazer investigação, mas é algo que naturalmente
começou a suscitar interesse pelo fato de a investigação científica ser uma área que nos permite a cada dia trabalharmos com coisas novas. Enquanto que o ensino é quase que rotineiro, mas a investigação científica permite-nos a cada dia lidarmos com novas situações, permite-nos que tenhamos possibilidade de interagir com a comunidade através da resolução dos seus problemas do dia a dia. Aqui em Moçambique, olhando para a sua área, o que tem a dizer sobre a investigação? Aqui em Moçambique ainda temos um caminho longo por percorrer, principalmente na investigação na área de ciências de materiais. Poderia dizer que na área de ciências e engenharias, porque temos uma indústria ainda muito fraca. A investigação científica na área de ciências naturais e engenharia é geralmente suportada pela indústria. E é investigação aplicada que precisa de ter, digamos, um campo de aplicação. Aqui em Moçambique, alguma parte da investigação que nós fazemos responde a interesses internacionais, não totalmente a interesses nacionais. Portanto, precisamos de uma indústria forte para que a investigação científica seja incisiva, mas também podemos ver de um outro ângulo, uma boa investigação científica poderá catapultar a nossa indústria. Moçambique é um país onde se extrai recursos. Além de se extrair recursos, nós temos de processar. Eu fico feliz por saber que houve o lançamento de um programa de industrialização do país, mas espero apenas que seja o princípio, porque nós, até certo ponto, temos de deixar ou temos de reduzir o volume de recursos naturais que são exportados de forma bruta para o exterior. Nós temos de processar para que exportemos um produto com valor acrescentado. O processo de valorização desses recursos também vai ter um impacto muito grande na academia, porque é nas universidades onde se desenvolvem as técnicas e os métodos para a beneficiação dessa matéria-prima que, infelizmente, na maior parte, neste momento, é exportada de forma bruta. Sabemos que o investigador sempre tem alguma coisa publicada. Quer partilhar conosco as publicações? Sim, tenho várias publicações em diferentes áreas. Puramente na área de ciências de materiais, tenho um grupo de investigação que trabalha na área de retardamento de chama. Nós trabalhamos com polímeros, nós sabemos que os polímeros, os plásticos, são produtos altamente inflamáveis, mas hoje em dia já não podemos viver sem os polímeros, são os plásticos. São a base dos nossos carros, do interior dos nossos carros, da aviação civil, da aviação militar, entre outros. Mas o grande perigo dos polímeros é que eles entram em combustão muito facilmente. Então nós estudamos vários materiais naturais que podem ser usados no retardamento de chama em substituição de compostos halogenados, que nós sabemos que têm alguns efeitos negativos contra o ambiente. Então o que nós tentamos fazer é usar matéria-prima natural, como as argilas e outros materiais, ou mesmo modificando as próprias argilas para que tenham aquelas propriedades que nós pretendemos para o retardamento de chama. Mas também trabalhamos, temos um grande projeto agora sobre o asfalto, onde nós usamos os resíduos de polímeros para incorporação no asfalto. Então o que nós estamos a fazer é a reciclagem do polímero e incorporamos no asfalto. A investigação científica que estamos a fazer é no sentido de não deteriorarmos as qualidades do próprio asfalto. Queremos que, após a incorporação do polímero, esse asfalto ainda responda aos parâmetros mínimos necessários para ser usado na construção civil. Mas também estou envolvido em projetos ligados à saúde. Temos um consórcio internacional com colegas da Alemanha, da África do Sul, onde estamos a produzir um protótipo que deve servir na repelência contra mosquitos. Porque estudos anteriores mostram que em países onde tem um bom sistema de vigilância contra a malária, com bons sistemas, falo das redes mosquiteiras e o interior das casas pulverizadas, observou-se que as pessoas ainda estão expostas a picadas de mosquitos
durante o momento em que ficam para a janta ou contam histórias nas zonas rurais. E porque nós experimentamos temperaturas altas aqui em Moçambique, então as pessoas põem roupas curtas, calções, por exemplo, e ficam expostas a picadas de mosquitos. Então nós estamos a desenhar um protótipo que tenha um repelente incorporado, e esse repelente é libertado de forma controlada. Portanto, estamos a desenhar um material que faça a libertação controlada de um repelente para repelir mosquitos e, dessa forma, minimizar picadas, principalmente de mulheres e crianças nas zonas rurais. Esta pesquisa está em curso. Neste momento estamos a fazer trabalho de campo em Chocó e em breve teremos resultados, iremos publicar resultados. Por acaso temos uma estudante de doutoramento que está envolvida nesse projeto. Dizer que a investigação científica tem de ser feita com paixão. A investigação científica em Moçambique, nos Estados Unidos, na China, em qualquer lugar onde a gente vai, o investigador nunca tem aquelas condições que precisa. Portanto, é preciso fazer sacrifício na investigação científica para trazer fundos para serem usados na academia em prol da sociedade. O nosso objetivo, no fim, é servir à sociedade. O nosso objetivo é melhorar a qualidade de vida das comunidades à nossa volta. Portanto, nós fazemos investigação, mas o nosso fim é servir as nossas comunidades. Certo, acompanhamos há pouco o Minuto do Investigador. Vamos mais uma vez devolver a palavra à minha plateia, caso tenha uma pergunta ou uma contribuição em torno dos comprimidos, uma vez que muitas vezes as pessoas têm o hábito de administrar os comprimidos sem alguma prescrição médica, até porque a acessibilidade do paracetamol é tão fácil que mesmo sem uma receita médica a gente pode adquirir em qualquer estabelecimento, ou seja, farmácia. O que tem a dizer sobre esse aspecto? Tem uma outra opinião? Espero não ter que ficar com uma questão quando o programa acabar. Está a ser muito interativo, não me aparece muitas agora. Talvez apoiar a questão, mais uma vez, do Dr. Fazenda, porque não é só o mercado ilegal. Às vezes são os próprios, entre aspas, médicos legais que tiram. A conservação não é aquela. Isso é preciso que seja, mais uma vez, estou a frisar mais uma vez porque deve ser levado muito em conta. Agora, investigadora, eu percebo que depois de investigar muito, fica muito cansada, queria perceber de si como é que administra para si mesmo, quando é que tomas esses farmacêuticos ou esse comprimido paracetamol, assim depois de muita investigação. Até porque questiono isso, porque creio que os meus colegas estarão a ver-me, uns dois que eu conheço andam com paracetamol na pasta. Quando também que um estudante pode tomar este paracetamol, se é bom que o estudante ande com o paracetamol, mas preferia mesmo que a investigadora, porque já percebi pela reportagem que não é fácil investigar essa linhagem de comprimidos. Obrigado. Muito obrigada mais uma vez. Eu individualmente não costumo, não tenho o hábito, né, de administrar fármacos. Quando eu tenho dor, prefiro continuar com a dor até onde eu aguento. Mas por quê? Porque eu acho que quanto mais a gente estuda sobre os fármacos, mais nós deixamos, quer dizer, digo isto da minha parte, né? Certo. Vendo os efeitos adversos, o paracetamol não tem tantos efeitos adversos, não tem tanto, é muito tolerado. Mas eu criei esse costume para mim. Ao longo da sua pesquisa, disse que o padrão encontrado nas amostras que levou para o laboratório eram aceitáveis. Como é que conseguiu chegar a este resultado? Ok, nós usamos farmacopeia portuguesa. A farmacopeia, para nós, é como se fosse uma bíblia, né? Nós lá temos todos os parâmetros, todas as definições, cada passo para a investigação está lá. Nós escolhemos qual é o fármaco que queremos testar, queremos analisar, queremos averiguar a qualidade e está lá todos os testes com todos os parâmetros. Eu estou fazendo essa questão sobre padrões e também sobre a contrafação dos comprimidos. É muito sensível, até porque por vezes uma mãe na ingenuidade, suponhamos alguém com baixa escolaridade,
vai para um mercado informal, adquire o comprimido e administra a criança. Isso é sensível. Sim. Mas eu queria ir para uma outra questão. Por que usa a farmacopeia portuguesa, sabendo que nós somos vizinhos, por exemplo, da África do Sul, que é um dos maiores produtores de medicamento? E que a maior parte do nosso medicamento provém da Índia e da China. Então, esta era a primeira questão. A outra questão é que indica que, em termos dos seus resultados, que para o ensaio de dissolução aos 30 minutos, todas as amostras são consideradas aceites pela farmacopeia portuguesa 8. Mas ainda no seu próprio estudo diz que, no estudo de comparação de perfil de dissolução, que também usa aí de amostras de comprimidos provenientes de farmácias comunitárias e do Hospital Central de Maputo, cita Saluda, o que acontece é que ela não encontrou exatamente os mesmos resultados que também aproveita, que você apresenta, que você cita no seu trabalho. Ela obteve esse como resultado que algumas amostras se encontravam abaixo do padrão. O que deve estar a acontecer, porque penso que estudaram praticamente para o mesmo mercado, mas estão a encontrar resultados aparentemente disparos. O que terá acontecido? Doutora Afsa, peço para que possa responder, mas em jeito de considerações finais. As duas questões, sim. Tá certo. Ok, muito obrigada, doutor Fazenda. O que acontece é que as amostras não são iguais. Nós sabemos que a nível nacional nós temos várias amostras do fármaco, várias amostras. O Soluda realizou o trabalho em 2011 e eu realizei em 2020. Então, há um gap year, há um espaço de intervalo dos anos. As amostras não são idênticas. E isto pode ser uma resposta porque que os resultados foram diferentes. E sobre a farmacopeia inglesa, segue as mesmas regras, com exceção para um teste. Eu usei farmacopeia portuguesa porque tive maior disponibilidade dos reagentes no laboratório, enquanto que para a farmacopeia inglesa não tinha os reagentes disponíveis. Dr. Paulo Cumbani, em jeito de considerações finais, o que nos oferece dizer a este momento? Só para parabenizar a nossa investigadora, a AFSA, em relação ao trabalho que desenvolveu. E é um trabalho que ela praticamente começou assim como se estivesse a brincar, mas que depois tornou-se uma coisa séria que hoje estamos aqui a debater e chamar a atenção ao uso abusivo do paracetamol e dos outros medicamentos, principalmente sem prescrição médica. Isto pode acarretar riscos sérios de saúde e é preciso ter em conta que no mercado informal pode haver alguns medicamentos que são adquiridos talvez na farmácia e lá são vendidos de forma informal, mas contudo pode ser um lugar onde há venda ou há maior risco de encontrar medicamentos falsos que são feitos sem respeitar padrões de qualidade. E isto pode trazer problemas sérios e muito obrigado pela disponibilidade deste tempo. Obrigada a nós. Doutor Fazenda, considerações finais? Só dizer que a AFSA deve continuar com a investigação e demais fármacos e para aqueles que estão lá em casa dizer que se toma paracetamol não beba, se bebe não tome paracetamol. Obrigado. Também gostaria de apelar aos meus colegas investigadores para que não parem a investigação por aqui, continuem, pois este estudo foi apenas uma pequena porção da investigação. Então, gostaria que continuassem, se tiverem dúvidas, podem vir às SCTEM, podem também contactar no meu e-mail, que deixarei aqui, e continuem para assim consigamos compilar uma base de dados, né, da análise de qualidade de medicamentos de Moçambique. Muito obrigada. E o país todo sai a ganhar com mais e mais estudos nessa área. Quanto a si, que a semelhança deste tenha um trabalho acadêmico e queira ver o mesmo alvo de debate no nosso programa, é só enviar para o nosso endereço eletrônico s3600tvm@gmail.com. Já sabe, todos os sábados às 11 aqui na televisão de Moçambique. Fique bem. Até lá.